Oi, tudo bem, alunos? Meu nome é Ana Cláudia, eu sou professora de Física e hoje a nossa primeira aula vai ser sobre a primeira lei de Newton, que fala sobre a lei da inércia. O que é a lei da inércia? O que é inércia? É a tendência dos corpos permanecerem no movimento ou na posição que eles estão. Por exemplo, esse corpo que está aqui em cima da mesa, eu só vou tirar ele do movimento dele, ele está em repouso, se eu aplicar uma força sobre ele. Se eu estou andando de carro e eu dou uma travada, qual é a tendência do meu corpo? Ir para frente, porque eu quero continuar no movimento que eu estou. Se eu estou parado dentro do carro e dou uma arrancada, a tendência do meu corpo é ir para trás, porque eu quero continuar onde eu estava, parado. Então, é sobre essa lei que nós vamos estudar agora. E vamos começar vendo um exemplo de um corpo parado, como esse corpo que está aqui em cima da mesa. Quais são as forças que estão atuando nesse corpo? Uma, no mínimo, eu vou desenhar esse corpo aqui em cima, aqui, sobre o quadro. No mínimo existe uma sobre todos os corpos que atuam no planeta Terra, que é a força da gravidade, que nós vamos chamar agora de força peso. Peso é uma força, não é como massa. Massa é uma grandeza escalar, peso é força. Na próxima aula nós vamos ver bem qual é a diferença entre grandeza escalar e vetorial. Peso é esta força que aponta para baixo, sempre é uma força vertical, que puxa todos os corpos para baixo, por isso que a gente não consegue sair voando. Daí é o seguinte, tem mais alguma força atuando sobre esse corpo em cima da mesa? Claro que sim, senão esse corpo iria cair. Ele não cai por quê? Porque a superfície da mesa faz uma força nele para cima, que nós vamos chamar de força normal. E esse corpo está parado. Se ele está parado, o que eu posso concluir sobre a força resultante que está atuando sobre ele nesse momento? Quanto ela vale? É óbvio que a força resultante que está atuando aqui, neste momento, só pode ser igual a zero. Porque se não fosse zero, se o peso fosse maior que a normal, esse corpo iria cair. Se a força normal fosse maior que o peso, ele iria subir. É óbvio isso aqui. É assim que acontecem os movimentos. Imaginem vocês dois, um de cada lado, puxando para um lado uma corda e outro puxando para o outro. Se vocês estiverem aplicando a mesma força, vocês vão continuar parados. Bom, aí vamos ver o seguinte. O que eu sei então? Que se um corpo está parado, a força resultante que atua sobre ele vale zero. Agora eu vou imaginar a seguinte situação. Eu vou colocar um corpo em cima da mesa, vou colocar ele em cima da mesa e vou dar uma empurradinha nele, vou dar um impulso nele. Olha o que acontece com ele daqui a pouco. Ele para. Por que esse corpo para? Porque nessa mesa, entre o corpo e a mesa, existe uma força de atrito que está segurando ele, começa a segurar o movimento dele. Aí, se eu ligar para Deus e disser: Deus, tira o atrito da mesa, por favor. Daí, se eu jogar de novo esse corpo, der um impulsozinho nele, olha só o que vai acontecer com ele. Ele vai andar infinitamente em um movimento chamado retilíneo uniforme. Quando a força resultante é igual a zero, então eu vou ter a seguinte situação. Ou o corpo vai estar parado, ou num movimento chamado movimento retilíneo uniforme. E
movimento aqui, ele é filho único, porque não existe mais nenhum movimento no planeta Terra como esse aqui, pois ele está andando e a força resultante é zero. Como? Claro que sim. Quando esse corpo passa a andar em MRU, por exemplo, um carro ligando o piloto automático, o que acontece? Vai ter uma força do motor que vai empurrar o carro para frente. Tem força de atrito que vai puxar o carro para trás. Enfate. O que vai acontecer aqui? Se ele está andando com velocidade constante, que é o mesmo que falar que o corpo está em movimento retilíneo uniforme, a força resultante que está atuando nesse corpo, nesse momento, vale zero. Vale zero. A força resultante que está atuando dele vale zero. E como ele está andando? Ele está andando por inércia. Eu só dei um impulso no momento da caneta. Se acontecer de Deus tirar o atrito da mesa, esse corpo vai andar em MRU sempre, infinitamente, até que alguém ou algo aplique uma força resultante nele, diferente de zero, e modifique o estado de movimento dele. Essa é a primeira lei de Newton.